Saudações, queridos e queridas! Está no ar o Hiromaru, seleção japonesa na Copa do Mundo, com todas as informações e notícias da seleção japonesa. Copa! Tudinho completinho, mas que agora, infelizmente, está no fim, né? O ciclo da Copa do Mundo, com muita tristeza, com muita dor no coração, se encerrou. Este é o último Hiromaru, seleção japonesa, depois só daqui 4 anos. Mas não se preocupe, não é o Hiromaru que tá acabando não, galera, fica aí sossegadinho. O que tá acabando é o Hiromaru na Copa, né? Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falaras, o Barburinho Alegria na apresentação. Não tão alegria, né? Tristeza. Comentários dele, o mito, o Yerrimina brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, Thiagão? Passou o baque, passou a tristeza, passou o choque, ou ainda tá complicado? Salve, Elias, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos queridos ouvintes. Pois é, cara, o baque passou, né? A dor, não, né? Mas, infelizmente, a vida que segue. Foi um jogo inacreditável que a gente vai comentar, né? A gente foi do céu ao inferno em questões de minutos. Mas essa Copa do Mundo vai entrar para a história, da minha história particular, porque realmente o que a gente viu da seleção foi quase inacreditável, né? A gente viu uma seleção desacreditada, ter chances de classificar a próxima fase, jogar de igual para igual com uma seleção boa como a seleção da Bélgica, né? E perdemos os nossos próprios erros, né? A gente pode dizer assim. Mas como a gente falava em off, vai ser um jogo que dificilmente iremos rever na televisão, Elias Falaras. Olha, vou ser bem sincero pra você. No jogo contra o Brasil, lá em 2006, aquele fatídico 4-1, eu demorei mais ou menos uns 6, 8 anos pra rever o jogo, né? Agora esse, contra a Bélgica, talvez demore muito mais tempo, porque foi muito triste, foi assim um golpe que vai ser muito difícil de se curar. Eu mesmo fico com muito orgulho da campanha da seleção, até porque nós prevíamos que o time nem de fase passaria, né? Ficaria na fase de grupos, poderia até perder os 3 jogos, mas conseguiu a classificação, lutou, fez um jogo épico, maravilhoso contra a Colômbia, buscou resultado contra a equipe de Senegal, da Polônia nem conta, né? E nesse jogo tava tudo dando certo, 2-0 no começo do segundo tempo, veio aquela euforia e de repente o Japão foi Japão, né, Thiagão? Deu aquele apagão. Não sei, eu vou parafrasear o Yoshida, né? O Yoshida, no final do jogo, ele deu uma entrevista assim: não sei o que aconteceu, eu busco alguma resposta, não consigo. Eu não sei se foi excesso de confiança ou falta de confiança que acabou nos derrubando, mas o que aconteceu, aconteceu. E aconteceu de uma forma muito triste, né, Thiagão? Tava praticamente garantido. E da forma como aconteceu no último lance. É por isso que o futebol ele é indescritível. Porque no mesmo jogo, em poucos minutos, você se sente a pessoa mais feliz do mundo, mais empolgada, tudo de bom assim. E minutos depois você se sente a mais triste, a mais fracassada e derrotada. São coisas que só o futebol, só esse esporte assim pode nos proporcionar, né? Tanto excelentes, boas, como terríveis, lembranças terríveis. E essa Copa do Mundo, ela me marcou muito justamente por isso, porque eu tive momentos de euforia, momentos de alegria intensa, momentos assim que eu vou guardar para sempre positivamente, mas também tive momentos de muita tristeza, muita agonia, que também eu vou guardar para sempre no meu coração. Essa Copa do Mundo enriqueceu muito o meu conteúdo
sobre futebol japonês, assim, toda essa história que eu já tô praticamente há 20 anos com o futebol japonês na minha veia, né, acompanhando, e passou pela minha cabeça nessas 2 semanas, um pouquinho mais de 2 semanas que o Japão conviveu aí com essa Copa na Rússia, passou 20 anos em 2 semanas, porque tudo que eu senti em todo esse caminho que eu percorro aí com o futebol japonês, eu pude sentir em 2 semanas, né, cara? Então foi algo incrível. No meu ver, foi a Copa que mais me marcou. Tudo bem, tivemos sucesso em 2002, o fracasso da geração de ouro em 2006, depois vitória em 2010, fracasso em 2014, a primeira Copa em 98, né? Mas essa Copa, pra mim, foi a mais intensa de sentimentos, Thiagão. A mais intensa de tudo. Eu não sei explicar. É a que com certeza mais me marcou mesmo. Pois é, cara. Uma coisa que é muito engraçado, né? É que, tipo, nesse jogo da Bélgica, né, exatamente, a gente tinha aquele problema, né? A gente tinha acabado de passar de fase de uma maneira meio controversa, lá por causa do fair play, a seleção não jogou tão bem, e, né, tudo bonitinho. E quando a gente veio pro jogo, o primeiro tempo me surpreendeu de uma maneira inacreditável, cara. Porque, claro, eu assisti todos os jogos do Japão na casa de amigos e tudo mais, a gente se reuniu e tudo mais, foi uma coisa bacana e tudo mais. E todo mundo, putz, cara, eu queria torcer pelo Japão, mas não vai dar, né, cara? A Bélgica é muito superior, vai ser difícil pro Japão, sabe? A gente... era o que eu mais ouvia, sabe? E depois do primeiro tempo, a maneira que o Japão se impôs em campo, a tática, o Yoshida e o Choji salvando bolas acreditáveis, o bom primeiro tempo do nosso ataque, eu falei, putz, cara, acho que dá pra pensar no Japão jogando de igual para igual também no segundo tempo, né? E aí saiu os gols, claro, aquela euforia, cara. Aí eu falei, putz, eu não tô acreditando no que eu tô vendo, né? A gente tá colocando a Bélgica no bolso, literalmente tá colocando a Bélgica no bolso. E depois até revi nas conversas de WhatsApp, a conversa meio curiosa foi assim, né? Durante o jogo antes, putz, tô conseguindo dormir, tá foda. Durante o jogo aquela loucura áudio, puta que pariu, não acredito. De repente o jogo acabou e a gente foi se falar, sei lá, no Facebook, horas depois, com bom tempo e tudo mais lá. Então, porque realmente acabou o jogo. Quando a gente toma o primeiro gol, aquela bola lançada maluca que encobre Kawashima, muito mal postado dentro do gol, aquela loucura toda, eu falei, putz, mano, tomamos 2-1, beleza, eu acho que agora o Japão vai aprender a pôr essa vantagem em campo, né? Estamos com um gol a mais, jogando pra caralho, os belgas estão meio assim. E aí quando saiu o gol do Fellaini, que eu falei, putz, beleza, o Fellaini é muito maior do que nossa zaga, não tinha muito o que fazer. Beleza, 2-2, vamos pra prorrogação e vamos decidir nos pênaltis, né? E aí vem aquele escanteio, aquele contra-ataque dos caras, o Lukaku fazendo um puta de um pivô inacreditável, aí eu falei, putz, mano, que dolorido, assim. Quando tomou o terceiro gol, eu falei, não acredito, cara, realmente eu peguei a minha bandeira do Japão, minha camisa, tava lá com a minha esposa também e tudo mais, a gente foi embora pra casa e, cara, eu fiquei, acho que das 6 e pouco da tarde até umas 8 horas sentado, assim, no sofá, assim, mas sem fazer nada, assim, sabe, pensando e o que eu vou falar no blog, o que eu vou conversar com o Elias, o que eu vou falar, o que eu vou discutir e o que aconteceu no jogo, assim, sabe, um turbilhão de emoção, de coisas na cabeça e realmente, assim, foi horas ruins mesmo, cara. E sem falar, assim, que eu acho que isso só piorou com o passar do tempo, porque aí passou a noite, eu dormi, no outro dia eu também fiquei zoado o dia todo, aí eu fui melhorar, tipo, 2 dias depois, assim, que eu tava, beleza, agora eu tô bem, agora dá pra bater papo sobre Copa do Mundo, tanto que no outro dia eu não vi nada dos jogos da outra Copa, eu não vi o jogo da Suécia e Suíça, não vi o jogo da Colômbia com a Inglaterra, assim, eu não vi nada de Copa, eu vou ver agora as partes finais, assim, realmente foi um baque, cara, é difícil, cara, Copa do Mundo tem dessas, né, que a gente vai do céu ao inferno, assim, em questão de jogos, né, e no nosso caso, foi minutos. Foi meio tempo. Mas é realmente isso que você falou, cara.
é uma Copa que vai ficar na nossa história, né? Com certeza, quando a gente se reunir no final do ano, todo mundo junto, a gente vai debater alguma coisa dessa Copa do Mundo ainda e vai falar alguma coisa, daqui a algum tempo a gente vai falar. Assim como a gente fala, putz, aquele Brasil e Japão, 2006, que a gente estava conversando em off, né? Aquele jogo contra o Paraguai, aquele pênalti do Kono, sabe? A gente vai falar sobre isso mais nessa Copa do Mundo de 2018. Né? O pior de tudo foi o pós-jogo, assim, o jogo acabou, eu fiquei em choque, eu fiquei olhando pra parede. Aí minha mãe começou a chorar também, ela ficou empolgada, aí eu já chorei também, olha, foi meio complicado. Pra você ver como foi tão forte que até minha mãe chorou. É complicado, a gente passa esse sentimento de fã para outras pessoas, as pessoas aderem a isso, né, e é difícil, é complicado, não é uma situação fácil não. Ela viu que eu tava destruído, assim, tá, a minha cara mostrava, eu não falava nada, sabe? Mas a minha cara demonstrou que... É que foi muito complicado, porque no começo a gente não botava fé, né? A gente já sabia que ia ser difícil, que passar de fase não era a nossa realidade, né? Mas aí houve aí esse triunfo contra a Colômbia, a gente já empolgou, né? Aí depois o empate com o Senegal, passou de fase, daí a gente viu que nós poderíamos ir mais longe, né? Alcançar outros objetivos. E logo de cara na etapa final, o Japão faz 2-0. A gente pensa, pô, caralho, não acredito. A gente vai pras quartas, tamo lá. Olha, é difícil até de segurar o choro aqui. Não, é difícil pra caramba por causa que é complicado, não. Eu entendo. É complicado por vários motivos, né? Até por causa que quando você fala de eu vou torcer pro Japão nessa Copa do Mundo, vou ver o que está acontecendo, a gente se depara com situações que a gente não consegue controlar às vezes, né? Que nem a gente ganhou da Colômbia e eu falei, poxa, acho que o jogo contra a Colômbia pode nos dar uma oportunidade de ouro se a gente jogar bem os próximos jogos, né? O empate contra a Senegal também, falei, putz, legal, temos um ponto um empate de conseguir um fato importante que é passar de fase. E aí quando a gente joga contra a Polônia e perde com o time misto, sabe, pra mim deu aquela baixada de bola. Falei, beleza, passamos de fase, contra a Bélgica é difícil, a teoria é a gente tomar um vareio gigante, vamos ver. Então, eu cheguei de jogo contra a Bélgica bem pé no chão, mas aí quando fez os 2 gols, é inevitável você falar, caralho, vamos passar de fase. Não tem como você pensar, vou ficar com o pé no chão porque tem jogo. Não, cara, você vê o seu time jogando bem pra caramba e você fala, não, é hoje a gente precisa de fase, é hoje, né? E então, assim, o momento que eu mais fiquei empolgado com o Japão nessa Copa foi nesses 2 gols contra a Bélgica, né? E aí, meio tempo depois, minutos depois do segundo gol, a gente começa a tomar uma ducha de água fria, né? Então, mas acho que foi aí que doeu. Porque se eu tivesse ficado de boa como eu fiquei contra a Senegal, contra a Polônia, beleza. Mas depois de fazer os 2 gols, aí eu entrei em modo torcedor. Então não é agora, a gente vai passar de fase, vai ser foda, vai ser agora. E aí, quando toma os gols, aí volta à realidade e fala, putz, se fudemos, é isso. Mas é difícil empolgar até pro final da Copa do Mundo, claro. A gente ama a Copa do Mundo, adora futebol. Vou assistir o jogo do Brasil, vou assistir outra semifinal da Inglaterra, vou assistir todos os jogos possíveis, mas é difícil se ver a Copa do Mundo com os olhos que a gente via agora as quartas de finais, com os mesmos olhos que a gente estava vendo a Copa do Mundo antes, na fase de grupos, as oitavas de final e tudo mais. Tá? Uhum. Antes da gente falar sobre o jogo, eu quero comentar uma coisa para os nossos ouvintes aqui. Que não sei se o pessoal sabe, a maioria do pessoal sabe, mas nós torcemos só pro Japão. No Japão a nossa seleção, tanto que a gente caga o Brasil não fede nem cheira pra nós, né, Chegando? Eu respeito, acho legal, vocês jogam com meus amigos lá e tudo mais, mas assim, eu não, se sair, se perdesse não, vou ficar triste por eles, mas eu não tenho esse sentimento de nossa, se o Brasil perder eu vou ficar mal, assim, tanto que nos últimos jogos da seleção, quando saiu o gol do Paulinho, que é jogador do Corinthians, eu tava caralho, o gol do Paulinho do Corinthians, não sei o que, sabe, aquela puta zoação. Então, esse nacionalismo com a seleção brasileira, eu já não tenho desde 2006, né? Meu antes, deu 2003, por aí, eu
eu me dediquei total ao Japão, assim, dane. A gente até gosta das seleções e acompanha, né? Pô, acompanha, gosta bastante da Dinamarca, gosta um pouquinho da Inglaterra, né? O Elias curte lá a Suécia, assiste jogos da Austrália, conhece o futebol australiano e tudo mais assim. Croácia. Mas assim, se perder, a gente não vai ficar triste, né? Pô, que pena, né? Perder um time que eu tava ali com aquela torcidinha, né? Mas, a Finlândia não, a Islândia que jogou, né? Ganhou da Argentina, foi legal pra caralho. Tudo mais, mas é um sentimento completamente diferente, né? É um bagulho muito mais pé no chão as seleções com em relação à seleção japonesa, né? A gente respira e trabalha com essa porra, né? É difícil ser 100% profissionalista, né? Acho que até o Bom Tempo, ele não tá aqui pra dar essa opinião agora, mas uma hora a gente vai falar com ele sobre isso, ou quando a gente tiver para responder o Romaru, perguntar sobre isso pra ele. Acredito que até pra ele, que é o cara talvez mais profissional nesse, que a gente conhece, que trabalha com isso, ganha dinheiro no futebol japonês, mas acredito que até pra ele é difícil separar, né? Depois de fazer 2-0, tomar um 3-2 e ter que ir lá no blog dele e escrever pós-jogo, dar nota pros caras da Bélgica. Eu imagino que deve ser um bagulho difícil, né? Eu garanto que ele ficou tão mal quanto a gente. Aham. Bom, Thiagão, falando do jogo agora, a escalação, o Japão entrou com o mesmo time que fez sucesso na primeira fase, né? Kawashima, Yoshida, Nagatomo, Hiroki Sakai, Shoji, Hasebe, Inui, Kagawa, Haraguchi, Shibasaki e Osako. Entraram na etapa final o Honda e o Yamaguchi. No meu ver, o Osako jogaria até o fim da partida e entraria o Okazaki no lugar dele para prorrogação. E também eu acredito que ele colocaria o Usami ou o Muto na prorrogação também no lugar ou do Kagawa ou do Inui, né? Recompor ali a parte mais ofensiva do time. E o Japão foi muito bem, fez o primeiro tempo seguro, ameaçou, segundo tempo, primeira parte foi maravilhosa, fez um golaço, primeiro gol ali do Haraguchi numa falha bizarra da defesa, né? O Haraguchi aproveitou e bateu no cantinho, e Inui mandando no cantinho também, do lado oposto, fazendo 2-0. Aí o nosso querido Vertonghen numa falha bizarra. Kawashima é complicado, né? Kawashima podia pedir música no Fantástico, né? Pelo terceiro erro dele em Copa do Mundo ali. Falhou contra a Colômbia, falhou contra a Senegal, contra a Polônia até que ele foi bem, fez uma defesa até muito boa. Mas aí, meu filho, falhar contra a Bélgica é pedir pra morrer mesmo, né? Tudo bem falhar contra outras, mas a Bélgica, que é um time muito perigoso ali, contra a Colômbia também era perigoso, mas o Japão conseguiu dar um jeito de vencer o jogo, né? Mas aí, meu filho, complicou de vez, levou aquele gol ali na louca, depois o Fellaini empatou, e num contra-ataque que no meu ver ali foi, não digo que foi imprudente, é porque assim, na minha análise, eu não sei se eu tô certo, mas foi a leitura de jogo que eu tive. O Japão estava muito cansado, estava esgotado e pensou, nós não vamos aguentar a prorrogação. Na prorrogação a Bélgica vai passar por cima da gente e a gente vai perder o jogo. Vamos bater esse escanteio na área, numa dessa alguém falha, numa dessa alguém fura e dane-se a vida, vamos lá, vamos botar o time inteiro ali para esse escanteio. Foi lá, acabou dando errado. E o time ele levou a virada. Tanto que no contra-ataque você vê o pessoal do Japão mal correndo ali. Que o gás tinha acabado mesmo. Tinha acabado a pilha do time. E o gol acabou saindo, né, Thiagão? Eu acho que essa leitura não está errada. Eu via no momento ali que o seguinte, o Nishino... Eu acho que o Nishino tinha uma visão parecida com a sua. Ele não queria que o jogo fosse para prorrogação e acho que ele imaginou que o time tinha condições de matar o jogo. Eu acho que a gente fez 2, a gente vai fazer um terceiro e vai matar o jogo. Só que eu acho que foi imprudente a gente ter colocado todo mundo no ataque. Eu acho que tinha que ser no ataque, os caras querem atacar mesmo, os defensores ficam para trás, entendeu? E vamos jogar a prorrogação. Eu achava, na minha opinião, eu acho que ir para prorrogação para o Japão era a melhor situação naquele momento. Parar um pouco, conversa com os jogadores, entendeu? Esfriar a cabeça, ir até a quarta substituição, né, na prorrogação e não joga as moedas, porque assim, o pior já tinha acontecido. Os caras tinham empatado o jogo.
entendeu? Só não podia tomar um terceiro. Então acho que se o Nishino queria fazer aquele futebol total, que é o estilo dele de ir pra cima e arriscar o terceiro gol, foi algo que a gente até comentou no Rinnomaru contra a Polônia, que assim, o futebol japonês às vezes é meio louco, ataca, mesmo ganhando o jogo e toma virada, porque o futebol japonês é um futebol de ataque mesmo. E a galera tava achando ruim, e a gente não tinha uma opinião muito formada ainda sobre algumas coisas, sobre que se era melhor continuar atacando ou segurar o jogo. O Japão foi malandro e segurou o jogo, né, contra a Polônia. E talvez tinha que ter essa malandragem, também segurar o jogo e esperar a prorrogação. Até porque o escanteio já faltava menos de um minuto para acabar o jogo, né, na prorrogação. Estava o terceiro do acréscimo já. Então eu acho que tinha que ir para a prorrogação para tentar um ataque final, tentar segurar o jogo para os pênaltis, né, e tudo mais. Só que aí a gente começa a entrar naquelas declarações do Nishino que eu achei que era um blefe, mas talvez não era. Talvez o Japão não treinou pênaltis. E aí, o time cansado que não ia aguentar a Bélgica realmente na prorrogação, e com o time sem treinar pênalti, só um milagre faria a gente passar para as quartas de final. Então, acho que se a gente teve uma baita de uma malandragem no jogo contra a Polônia, faltou um pouco dessa malícia nossa, né? E as declarações do Nishino pós-jogo foram até muito bem conscientes, né? A gente jogou muito bem e tudo mais, a gente foi elogiado lá pelo técnico da seleção da Bélgica, pelo jogador da seleção da Bélgica e tudo mais, e ele fala assim, a única frase que eu acho que o Nishino meio que pecou é quando ele fala assim, poxa, eu não sei o que faltou, né, uma das frases deles, mas assim, faltou malícia do time de segurar o jogo, né, e o que faltou é óbvio, né, agora, por que falta isso no Japão é a pergunta, né, por que falta pro Japão, né? Se conta a Polônia, a gente conseguiu utilizar dessa malandragem, sabe? Então, algumas perguntas que infelizmente a gente não vai ter respostas. Mas acho que sua análise está correta, cara. O ideal pro Japão era ganhar nos 90 minutos. Né? Na prorrogação, infelizmente na prorrogação, o Japão não aguenta nenhum dos times que estão nas quartas de final nesse momento. Não aguenta o Brasil, não aguenta a Inglaterra, sabe? São times que sabem jogar com a malandragem. Infelizmente a gente é meio que, né, um pouquinho verde nisso ainda, né? A gente pode usar essa expressão, né? Mas uma coisa que eu teria feito naquele pênalti era não ter alçado bola alta na área. Eu teria tocado rasteiro, tentado um passe ali na boca da área e tentado um chute. Exato. Que daí se o goleiro defendesse, ok, se a bola fosse pra fora, acabava o jogo. Mas chuveirinho ali acabou sendo mortal, o tiro saiu pela culatra. Até porque assim, a gente fez um gol de cabeça contra a Colômbia, beleza, né? Mas a diferença de altura nossa com a Bélgica era um pouco maior, era muito maior. Eu não sei você, Elias, mas assim, eu não quero entrar em um assunto aqui, não sei se você quiser entrar, o espaço é seu, mas é o seguinte, a galera comentou muito na parte da seleção japonesa sobre o comentário do cara do Sport TV sobre o jogo do Japão e tudo mais, chamando o Japão de bobo, e blá blá blá, que a seleção da Bélgica era muito maior que a nossa, e blá blá blá, e blá blá blá. Eu não vou entrar no mérito de querer discutir sobre a opinião do jornalista do Sport TV, porque eu só assisti aquele pedaço da entrevista que ele postou no vídeo, eu não assisti a entrevista inteira, eu não assisti o Sport TV aquele dia, então não tem como eu falar algo mais específico e talvez o contexto seria outro. Mas eu acho que não cabe a ele simplesmente falar que o Japão foi bobo porque jogou com uma seleção 7 centímetros maior que a nossa. Porque assim, não era uma opção nós jogar ou não contra a Bélgica. Era o chaveamento, a gente chegou em segundo, pegou o primeiro e tem que jogar bola de qualquer jeito. Então, sabe, é meio simples demais falar assim, o Japão foi bobo porque jogou contra a Bélgica, que era uma equipe maior que ela. Não tem escolha. Eu não posso chegar pro juiz e falar o seguinte, juiz, já que nós jogamos com uma equipe maior, então assim, gol de cabeça não vale para a Bélgica, sabe? Não tem essa. A gente tem que jogar de igual para igual, dependendo da situação. E o Japão jogou, vamos supor, jogou praticamente 60 minutos muito bem contra os caras, muito bem contra o Lukaku. Então assim, o Japão não é os 7 centímetros de altura que foi o diferencial para o Japão perder o jogo. Não foi isso que fez a gente perder o jogo. Então, acho que foi um negócio assim meio que... Claro, para variar, a imprensa brasileira sendo chula e superficial quando o assunto é Japão, né? Então é isso. Se você quiser falar um pouco sobre isso, fique à vontade.
assim, eu vou falar assim porque é um comentário muito padrão, né? Por quê? Porque é muito fácil você falar de alguma coisa que você não conhece e dar uma opinião genérica, certo? Então, bobo foi o comentário dele, porque ele foi muito infeliz, porque eu duvido, mas duvido, aposto qualquer coisa, que ele tenha estudado sobre o Japão, que ele tenha acompanhado o Japão aí nas eliminatórias. Então é muito fácil você comentar alguma coisa genérica sobre o que você não sabe, não é verdade? Então não tem do que discutir sobre esse comentário dele, porque ele não conhece. Por que eu vou perder tempo com alguém que não conhece? Eu gostaria muito de ensinar ele sobre o futebol japonês, mas muito provavelmente ele não vai querer saber e vai continuar querendo fazer esses comentários rasos, né? Exato. Até porque, assim, foi um comentário, né? Eu vi depois lá o linha de passe, a galera comentou, falou que realmente o Japão vacilou, o Japão tinha o jogo na mão. Isso é um comentário que qualquer um faria. Mas até em outras Copas do Mundo, eu acho que eu vi coisas piores do Japão. A Copa 2014 foi uma enxurrada de semi-xingamentos à seleção japonesa, que o futebol japonês é ridículo, que aquela seleção não merecia nem estar na Copa e tudo mais. Então, assim, comparado a outros anos, esse ano a imprensa brasileira foi até muito ok, né, com a situação do Japão. Né? Acharam que, tirando aquele comentário que deveriam pegar o grupo H e colocar seleções que não foram convocadas, não passaram de fase, né, não chegaram na Copa do Mundo, né, devia colocar a Holanda, devia colocar a Itália, mas se essas equipes que eram cabeça de chave não tiveram capacidade de se classificar para a Copa do Mundo, o que nós tem a ver com isso? A gente está lá na Ásia fazendo o nosso campeonato lá e foda-se os demais. Então, meio bobo falar assim, né? Deveria tirar Senegal, Japão e Polônia e não sei o que, e colocar, né, Paraguai, colocar não sei o que, colocar não sei o que, colocar não sei o que. E esse daí do jogo pós-Japão, acho que foi os dois comentários mais chulos, assim, né? Do restante, a mídia japonesa, brasileira em geral, até que cobriu ok, né, a seleção japonesa. Né? Claro que com uma falta de informação inacreditável, matando até o imperador, mas já tivemos anos piores, né? Já tivemos anos muito piores. Ah, com certeza. E o detalhe, né? Esse pessoal não estuda, porque muito provavelmente eles não vão lembrar que isso já aconteceu em Copa do Mundo. O próprio jogo contra a Austrália em 2006 diz isso, né? Aconteceu exatamente a mesma coisa. O Japão estava ganhando o jogo, entraram dois reservas, né? No caso, o Cahill e o Aloisi, e destruíram o jogo. Coisa que aconteceu isso contra a Bélgica, né? Que entrou o Chadli e o Fellaini. Então, duvido que os caras lembram disso. Aconteceu isso também contra o Brasil. O Japão abriu 1-0, tomou a virada. Então, é uma coisa recorrente. São coisas que acontecem no futebol japonês. Até nas próprias eliminatórias já aconteceu bobeira dessa. Então, infelizmente, não querendo rebaixar ninguém, mas é por falta de conhecimento, né? Porque a pessoa não quer, porque é tão fácil. Ouça aqui o Rinomaru, você jornalista, você profissional da mídia aí, ouça o Rinomaru. A gente fala tudo mastigadinho, tudo bonitinho pra você. Pesquisa, não custa nada você se informar. Porque é melhor você se informar e falar coisas certas do que falar, como eu diria o cara da rádio católica, falar uma besteira dessa, né? Pois é, até por causa que é muito fácil. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar no Facebook, seleção japonesa. Pô, deixa eu ler o que está sendo colocado aqui, né? Ou pior do que isso, né? Entra no site que é do Globo, né? Que é o Globoesporte.com. Deixa eu colocar aqui, ó, blog, Japão. Pô, apareceu um blog de um cara aqui que só escreve sobre o Japão. Deixa eu ler essa merda aqui, né? Pra mim saber, né? Se o cara não tem o discernimento de ler um blog que faz parte do Grupo Globo, né? É complicado, né? É a mesma coisa de você trabalhar na editora que faz o dicionário Aurélio e você nunca ter lido o dicionário, sabe? Então é mais ou menos essa analogia que eu faço. Elias, acho que sobre o jogo, não sei se tem muito mais o que falar. Acho que a galera já deve ter visto o jogo até melhor que nós. Tem gente que reviu o jogo. Para aqueles que reviu o jogo, parabéns. Vocês são uns malucos de ter revisto o jogo. Eu não tenho essa condição. Você é o bichão, mesmo. Vocês são, como fala, que são sádicos, né? Os caras gostam de sofrer mesmo. Agora é o seguinte, esses dois jogos contra a Austrália,
e me faz lembrar que é um jogo que talvez a gente possa colocar naquele, nos jogos lá pra gente fazer as narrações pro Hinomaru, né, em vídeo, né? Vai fazer sozinho, eu não quero sofrer, não. Faz sozinho essa bosta. Porque eu não lembro nada desse jogo contra a Austrália. Eu não lembro. Eu lembro muito bem do jogo da Croácia. O jogo contra a Austrália, cara, eu não lembro nada, cara. Nada, eu não lembro nem escalação. Ah, cara. Deus te abençoou que você não lembra aí. Foi tão ruim assim. É uma desgraça. Eu vou te falar a escalação que eu sei de cabeça. Jogou Kawaguchi no gol. Jogou foi um 3-5-2. Tsuboi na zaga. Miyamoto, Nakazawa. Fukunishi. Komano entrou no lugar do Kadi porque o Kadi estava machucado para a primeira rodada. Alex Santos. Nakata, Nakamura, Takahara e Yanagisawa. Yanagisawa, caraca. Um dia ainda vou fazer você narrar esse jogo comigo. Mas antes a gente faz o jogo do Brasil 96, que está na pauta lá, que esse é mais bonito de fazer. Eu vou narrar no banheiro. Outra coisa, você falou sobre goleiros, uma coisa que eu não quero esquecer é o seguinte. Eu sei que você não morre de amores por Kawashima. Nem eu morro de amores por Kawashima, eu gosto dele e tudo mais. Prefiro muito ele do que o Nishikawa. Nem a mãe dele morre depois por ele. Agora é o seguinte, Elias. Agora a gente vai começar um novo ciclo, vai começar novos jogadores, talvez o Kawashima seja lentamente, né, trocado, né, por outros goleiros. Mas eu te falo, vai fazer falta na seleção a curto prazo o Kawashima? Não, porque nós temos goleiros qualificados que agora, né, com seu Kawashima parece convocado, o ciclo dele foi diminuindo aos poucos, nós teremos aí um substituto. Eu acredito que não fará tanta falta, até pelo motivo de simplesmente ele não ser tão acima dos demais. Ele não tá tão acima do Higashiguchi, do Nakamura, né, que foram os goleiros aí da Copa do Mundo. Essa que era a diferença. Por quê? Porque antigamente o Kawaguchi e o Narazaki, eles estavam muito acima dos outros goleiros. Estavam quilômetros, né, do Yamamoto, né, dessa galera que era os goleiros, né? Do Sogahata, do Doi, do Suzuki, toda essa galerinha aí. Mas o Kawashima, eu não vejo ele num patamar tão isolado, tão alto dos demais goleiros, assim. Ele já foi melhor. Copa 2010, monstro, inquestionável. Copa 2014, inquestionável também. Ele tava muito acima. Só que ele foi caindo, né? Foi caindo de produção. Então eu não vejo um grande problema em descartá-lo, assim. Até logo depois da Copa. Não vejo que terá, assim, muita diferença dos demais. Dois jogos sobre Eiji Kawashima que eu recomendo pra galera assistir. 2 jogos. Um mais meia boca, Japão e Grécia 2014, e Japão e Holanda 2010. Japão contra Holanda 2010 foi foda. O Kawashima no gol. Outro jogo que eu recomendo do Kawashima no gol foi a final da Copa da Ásia 2011 contra o Austrália. Verdade. Esse aí você tem que pegar 3 horas do seu dia pra assistir, né? Mas é um jogão, esse aí é um jogão. Aquela cabeçada do Nikita que ele pegou lá no 20º andar lá. Tá na pauta pros jogos memoráveis do Japão, mas tá guardadinho, que esse é bem longo, tá guardadinho lá. Mas olha, peguem uma pipoca, uma pizza. Sim, esse é o Senhor dos Anéis, esse é o Senhor dos Anéis jogos do Japão. Realmente é bem complicado. Bom, Thiagão, antes de eu passar umas notícias dos jogadores, de renovação e coisa, vamos às notas? Vamos lá. Começando pelo nosso querido Kawashima, vou dar uma nota 5 pra ele nesse jogo. Seria 6 se o Japão tivesse classificado, 5 porque ele falhou feio. Ok, cara, eu vou dar 5 também pro Kawashima também, porque infelizmente o primeiro gol realmente foi doído, hein, cara. Foi uma falha ali quase de J-League. Triste, né? Bom, nosso querido Yoshida, cara, eu vivi pra ver o Yoshida jogar bem uma partida. Finalmente jogar bem uma partida. Então a seleção japonesa foi seguro, foi preciso, desarmou quando tinha que desarmar, cortou quando tinha que cortar. Quando levava bote atrasado, ele dava um jeito de dar um lance paranormal e tirar a bola. Eu vou dar um 8,5 pro Yoshida, que fez uma partida espetacular. Vou dar 9 pro nosso mestre Yoshida, jogou muito mesmo. Beleza, 9 então, vai. Nosso querido Nagatomo fez uma ótima partida também. Foi seguro, correu, se esforçou, atacou, defendeu,
foi pra cima, não teve medo, vou dar 8,5. Eu vou dar 7,5 pro Nagatomo, com certeza foi uma das boas partidas dele. Não dá pra esperar muito mais do que isso também, né, do Nagatomo, né, por causa que ele já não tem aquela explosão de antes, mas ele ainda é um cara muito rápido e decisivo, né, então uma boa partida do Nagatomo. Hiroki Sakai eu vou dar uma nota 6, ele é um jogo bem discreto, Sim. Foi bem omisso, errou bastante, mas foi bem no ataque, né? Na defesa ele já não foi tão bem. E isso acabou derrubando a nota dele. Pois é, ele é um lateral realmente que o ataque às vezes é até melhor do que a defesa dele, né? Eu acho que 6 está de bom também. Foi uma partida modesta, teve alguns lançamentos que ele tentou ali, mas ele chegou muito atrasado. E nas chances que ele teve de fazer alguns cruzamentos, talvez acho que a perna ficou um pouquinho mais pesada, né? É um bom lateral para mim, é o titular da seleção indiscutível até para a próxima Copa da Ásia e nos próximos anos e tudo mais, mas infelizmente esperava um tiquinho a mais aí do nosso lateral atacante Hiroki Sakai, nota 6. Beleza. Thiagão, eu vivi para ver o Shoji anular o Lukaku, né? Quem diria? Partida espetacular do Shoji, uma nota 9 para ele também. Foi perfeito, foi seguro. É um cara que evoluiu muito nessa Copa do Mundo, não fez partidas ruins, foi decisivo, foi importante em todos os jogos que participou aí do Japão nessa Copa. Até mesmo que o Yoshida, até mais que o próprio Yoshida, né? O Shoji pra mim jogou muito mais bola que o Yoshida nessa Copa do Mundo e merece todo o louvor, tá de parabéns, é um grande futuro aí na defesa do Japão, Thiagão. Muito bom mesmo. Com certeza, o Genki Choji, jogador de J-League, né? Anulou o Lukaku. Claro, teve umas horas ali que os caras até conseguiram passar por ele e tudo mais, mas assim, como um bom tempo fala, não comprometeu o jogo isso, né? E tudo que ele fez ali foi inacreditável. Eu vou dar 8 pro Genki Choji. E, cara, acho que dificilmente esse cara se mantém até o final do ano na J-League ainda, porque realmente o que o Genki Choji fez hoje abriu com certeza ali um mar ali de possibilidades para ele poder jogar na Europa. Exato, muito bem lembrando que o Shoji é o único J-League titular. Né? Bem lembrado. Nosso querido Hasebe, Capita, Eterno, Xerifão, ótima partida de novo. Saudades. Passes precisos, vai fazer falta. É uma notícia que a gente vai falar daqui a pouco para vocês aí na íntegra. Vou dar um 8 pro Hasebe também, foi uma despedida digna dele da seleção japonesa. Pois falam até que ele falhou contra o Fellaini, né? Mas o Hasebe, ele sempre foi aquele volante que ele defende muito bem com os pés, né? Bola aérea, dificilmente alguém ia parar o Fellaini, na minha opinião. Então eu também dou nota 8 para ele. Foi um jogo conciso, é o nosso volante mais difícil que a gente tem, é um cara que muitas vezes conseguiu colocar os ânimos do Japão no lugar. Claro, oitava de final, depois de tomar um terceiro gol, um segundo gol, um empate, muito difícil, mas um jogo coeso. Eu vou dizer até que modesto em alguns momentos, mas o Hasebe nas horas que ele precisou, ele estava lá, então nota 8. Beleza. Nosso querido Inui, partidaça, essa foi a Copa dele, ele foi o cara do Japão, na minha opinião, o principal jogador do Japão nessa Copa do Mundo, destruiu, arrasou, jogou muita bola, conseguiu mostrar seu futebol que não conseguiu na Copa de 2014, ele acabou sendo boicotado ali por inúmeras razões que não entram no mérito de ser discutido agora, né? Mas quando foi para a Copa agora conseguiu, arrasou, fez um golaço na partida, fez um golaço contra Senegal também, quase conseguiu contra a Colômbia ali. Muita movimentação, passes precisos, chutaços, dribles, ginga, tudo de bom. O Inui, nota 9 para ele e nota 10 para ele na Copa do Mundo em geral, né? Que foi o cara do Japão nesse Mundial. Com certeza, Inui e Gaku Shibazaki, os dois caras no Japão nessa Copa, e Inui jogou muito bem, claro, não dá para esperar que ele faça gols de fora da área toda vez assim, mas é um cara que mostrou drible, mostrou, né, dedicação à equipe, que eu acho mais importante. E o que ele fez realmente só faltou fazer chover mesmo. Inui jogou demais mesmo. E com certeza uma outra pessoa que deve estar muito feliz com isso é o Leverkusen, já que as crias de Leverkusen estavam nessa Copa, né? O Kagawa e o Inui. E deve ser o papo de todo domingo depois do almoço, né? Puta, aquele cara de Japão vai jogar pra caralho, eu que coloquei no profissional. Deve ser esse o papo do Leverkusen nos seus domingos na sua fazenda.
Maravilha, Thiago. Sabe que ele chamou o Okada pra ir na fazenda lá também? Pode ser, seria uma. Eu queria estar lá pra ver o Okada e ele vir conversando sobre o futebol japonês. Tomando uma quirinha ali. Olha só, genial. Shinji Kagawa, vou dar uma nota 7 ele nesse jogo. Deu assistência pro Inui fazer o gol. O problema do Kagawa é que ele prendeu muito a bola no jogo. Ele poderia ter sido mais rápido nos passes, nos dribles. E por ele ter prendido a bola, muitas vezes o Japão acabou perdendo o tempo de ataque, né? Não sei se ele estava se sentindo um pouco inseguro, enfim. Ele acabou demorando em suas decisões e prejudicou um pouco a seleção japonesa nessa partida. Sabe o que eu fiz no vídeo do Kagawa, cara? Eu acho que uma Copa OK do Kagawa, beleza, a redenção dele. Eu acho que eu vou dar uma nota 6. Né? Foi acima, né? Muito mais do que a gente não esperava nada do Kagawa, né? Porque o Kagawa, ele realmente ele vinha, teve partidas ali contra equipes muito ruins, né? Naquele challenge ali que o Kagawa foi assim, ridículo. E olha que eu sou uma fanzete do Kagawa, né? Mas eu acho o seguinte, que você falou que ele segurou muito a bola, né? Será que o Kagawa não segura mais a bola, Elias? Porque talvez ele não tenha mais aquela explosão do drible? Ele tá com quase 30 anos, né? Então não sei, aqueles dribles que ele fazia no Manchester United, puxar pro lado, puxar pro outro, puxar e invertir a jogada, eu acho que isso aí o Kagawa já ficou um pouco, já tá ficando no passado. Então eu acho que ele tenta fazer esse, não vou dizer que é quase um Cooper, né, que ele faz, né? Ele vai trotando com a bola muito próximo do pé e tenta dar uma fintinha rápida pro lado, cortar, achar alguém desprotegido. Eu acho que esse estilo de jogo do Kagawa, ele atrasa muito o jogo, mas eu acho que é isso, né, que dá pra fazer também, né? Mas assim, uma Copa, principalmente nos passos, o Kagawa consegue ser muito conciso ainda, né? Infelizmente ele não é mais tão decisivo, né, Elias? Que group é foda, né? Já fica arranjando desculpa pro cara, é uma desgraça, Thiago. Sim. Não, mas falando sério, realmente você tem razão na sua análise aí. Ele não é mais o garoto, né? O cara explosivo que ele era como antes, tinha toda aquela agilidade e tal. Sim, da primeira passagem pelo Borussia Dortmund em 2011, 2012, né? Que ele fazia gol adoidado, né? Já não é mais assim, né? E foi em 2010, né? Que ele acabou. Eu não lembro mais agora. Foi 2010 que ele foi pro Borussia, é isso, né? Exato, ele ainda trocou a Copa do Mundo, deixou de jogar a Copa do Mundo de 2010 pra se adaptar ao futebol europeu, né? Verdade, por isso que isso deixa... acho que foi por esse motivo que o Kagawa não é o queridinho da galera, né? O Kagawa não será um Nakamura para muitos torcedores, porque, né, ele abriu mão de uma Copa, né, para poder melhorar o seu... Não adiantou muito, né, o Kagawa só é um cara que tá apodrecendo muito rápido, né, em 8 anos ele já não é o mesmo, já, né, é uma pena isso, né. Fazer o que, né? Bom, continuando aqui, é a vez do nosso querido Haraguchi. Fez um bom jogo, fez o gol, teve boa movimentação, até teve um primeiro tempo discreto, segundo tempo acordou, fez o seu golzinho, mas pra mim ele foi um vagalume nessa partida, né? Por quê? Porque ele tava desligado, ele acendeu na hora de fazer o gol e apagou de novo, né? Tanto que até foi substituído tardiamente. Eu teria tirado o Haraguchi um pouquinho antes para ter colocado o Honda ali. Eu vou dar por ele ter feito o gol, eu vou dar nota 7 para ele. Olha, eu vou na sua nota, Maria vai Casoso, mas eu vou te falar uma coisa pra você, cara. O Haraguchi ele não vai ter uma longevidade na seleção, porque realmente, né, ele é um jogador que apaga muito fácil, né? Ele acende, faz o gol, recebe o passe, mete na profundidade, mas também foi só isso também, né? O Haraguchi é difícil, né, cara? Eu esperava muito dele, é um campeonato de jogador que eu gosto muito, e acho que ele é só titular por causa que o Sami fez decisões ruins na carreira. Se o Sami tivesse ficado no Gamba mais 2 anos, jogando como titular, despontando a J-League, o Sami seria titular na seleção hoje. Ou se o Gamba ou se o Sami tivesse ido para um outro time, né, que não tivesse colocado ele na segunda divisão, sabe, uma coisa assim. Então acho que o Haraguchi só ficou titular porque realmente o Sami não tem ritmo de ser um titular, né? O jogo contra a Polônia mostrou que ele está um pouquinho verde. Mas o Haraguchi realmente, para a posição que ele joga, ou ele é decisivo ou ele é banco, né? E o Haraguchi fica meio que nesse meio termo, né? Ele não é nem decisivo nem banco, né? Meio triste isso, né? Bem triste, até por causa que se sai o Haraguchi da seleção, quem é que a gente coloca? Entendeu? Volta o Sami.
colocaria o Honda, talvez, mas o Honda não joga mais. Vai colocar o Muto, né? Mas o Muto também tá tão verde quanto, né, o Sami. Então, sabe, a gente ganha e perde do mesmo jeito com essa posição, né? Essa ponta direita nossa, olha, vai ser talvez até o Kubo volte. É claro, se der tudo certo, a gente vai ter outros nomes para colocar nessa lista depois, né? O Nakajima! Né? Então acho que ele, mesmo sem jogar muitos jogos pela seleção, ele é um principal entrar nessa posição, porque realmente dá defeituoso essa pontuação, né? Porque todo mundo que entra tem mais cara de banco do que realmente de titular. Vamos ver o que vai dar disso tudo, né? Agora, um grande jogador que fez uma grande Copa do Mundo, nosso querido Shiba, né? Gakko Shibasaki. Que quase flopou uns anos atrás, hein? Exato, hein? Fez uma ótima Copa do Mundo, fez uma ótima partida, jogou muito bem. Tanto que o time caiu muito de qualidade quando o Shiba saiu nessa partida, né? Eu vou dar uma nota 8 pra ele. Eu vou dar 7,5 pro Shibasaki. Eu acho que esse jogo foi genial, mas o jogo contra a Polônia foi muito acima, até pela situação do jogo e tudo mais. Mas o Gakko Shibasaki, ele saiu do limbo, cara. Ele apareceu como... As primeiras brincadeiras nossas é que ele era o novo Endo, né? E aí ele foi para a segunda divisão, sumiu um pouco da seleção durante um bom tempo, volta para a seleção, fica como banco, e aí quando ele ganha espaço e se torna titular, a gente percebe que esses anos de Tenerife, de Getafe, a evolução do Shibasaki, ela é notável, e espero que ele continue assim, cara, porque o Japão precisa muito desse jogador para a Copa da Ásia, principalmente, pro Mundial de 2022, então é um cara que eu prestarei mais atenção. Ele ficou um pouquinho no limbo para mim, mas agora vou ficar um pouco mais atento ao nosso volante. Sim, senhor Thiagão. E o nosso querido Osako, né? O último titular aí. Vou dar um 5 para ele. Omisso, desperdiçou as oportunidades, não foi bem no jogo. Afobado. Ele só ficou até o final, afobado demais, só ficou no final, até o final da partida, porque realmente o plano do Nishino, tenho quase certeza que o plano dele era colocar o Okazaki na prorrogação, até pela condição física, né, do Okazaki. Não foi bem, uma nota 5. O Osako, ele perde a oportunidade de ser o novo titular indiscutível da seleção, né? Ele estreou muito bem na Copa do Mundo, teve partidas médias. O Osako é um jogador rápido, então acho isso muito, muito interessante e tudo mais, mas ele é um cara que quando se afoba você percebe, né? Ele tenta dar uns cortes muito doidos, ele tenta fazer umas fintas que talvez funciona talvez lá na Bundesliga, mas o Osako é um cara que acho que ele tem que tentar ficar um pouco mais forte fisicamente, né? Porque quando ele recebe a bola nas costas, a bola de costas para o marcador, você percebe que tem uma dificuldade grande de tentar se desvencilhar disso. Talvez eu acho que falta um pouco de físico para ele. E por ele ter 28 anos já, não ser mais um garoto, eu acho que ele está chegando já naquela linha de pico dele, sabe? Eu acho que para 29 anos vai ser o pico dele e aí isso vai começar a cair um pouco. Então eu espero que ele melhore muito e rápido. Talvez agora no Werder Bremen ele possa ter esse trabalho um pouco mais intenso. Para esse jogo, modesto, acho que nota 5, 5,5 para 6, assim, acho que é o máximo também que daria para dar para o nosso titular. Até porque com o Okazaki baleado, o Osako mostrou que ele é o cara principal para pegar essa vaga aí, né? O Osako que é o Yanagisawa. Sim. De 2010 pra frente, né? Sim. Talvez um pouco maior, não sei quanto tem de Yanagisawa, quanto que tinha de altura, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? O Osako tem 1,82, quanto o Yanagisawa tinha? 1,79, 1,78? 1,77. 1,77? O Yanagisawa mais magrinho, com menos cara de mal, né? E um pouquinho mais rápido, talvez. O Yanagisawa que é o Chong-Li da seleção japonesa, né? Igualzinho. Pois mas na finalização eu ainda prefiro o Yanagisawa ainda. Quando dá certo. Quando o Yanagisawa acertava o chute rasteiro, era mortal. Quando dá certo. Olha a maldade do cara, né? Ele prefere o Yanagisawa quando dá certo, então você não vai preferir nunca, né? Não, porque o Yanagisawa é aquele jogador do Winning Eleven que ele tinha assim, a precisão do pé é muito baixa, mas quando ele acertava era genial. A pena que eu estava sem. É o típico jogador do meu Corinthians. Do Corinthians também. É o Casim melhorado.
O casinho de sal. Casinho de sal. Continuando nossas análises, Honda entrou tardiamente na partida, achei que o Nishino demorou para colocá-lo no jogo, achei uma mancada ele ter demorado tanto para entrar, entrou e jogou bem, acabou batendo uma falta muito boa ali, com muito perigo, onde o Courtois exigiu bastante da sua perícia em defender. Escanteio, infelizmente, não deu certo, né? O Courtois pegou a bola como se jogasse um saco de pão, ele foi lá e pegou, né? Mas o Honda fez uma boa partida, eu vou dar uma nota 7 pra ele. O Honda só não foi titular porque o Nishino preferiu o Kagawa, né? Porque você percebe que é um jogador que tem ideias diferentes de jogo, ambos poderiam ser titular, mas infelizmente naquele do Nishino só tinha uma vaga pra eles, né? Às vezes eu acharia que seria até melhor colocar ele no lugar do Haraguchi ali, caso ele quisesse mesmo jogar com o Kagawa, né? Mas dos três velhos ali, né, dos medalhões, pra mim o Honda foi o melhor de todos ali, né? E eu vou dar 7,5 pro Honda pela Copa, né? Pelo jogo não teve muita opção para ele fazer, né? Mas foi realmente uma mancada do destino, né? E eu acho que isso foi o destino. O destino ele demora demais para fazer as substituições, né? Acho que tinha algumas coisas antes de tomar o primeiro gol, acho que já tinha que colocar o Honda para, né, dar um pouco mais de cadência pra bola, né? O Honda sabe fazer isso muito melhor do que o Kagawa, né? Mas fazer o quê? Fazer o quê? O Honda pela Copa merece um 9, né? Porque sim, foi muito bem nessa Copa do Mundo. E encerrando o último que entrou em campo, nosso querido Hotaru Yamaguchi, uma nota 5 para ele. Entrou muito mal no jogo, entrou completamente perdido, falhou no contra-ataque, na cobertura, a defesa ali do gol da Bélgica, chegou muito atrasado, muito lento. Foi um dos culpados aí por termos tomado o gol, porque realmente ele entrou completamente zoado nesse jogo. Garoto Yamaguchi é um negócio complicado, né, cara? Eu sou fã dele e tudo mais, mas infelizmente o Hotaru, ele mostra pra mim que ele sempre vai ser esse cara do beabá, né, cara? Mais do que isso, é difícil, né, esperar dele. Ele não tem um passe muito bom, ele não tem um cruzamento tão bom, é um cara mais de físico e tudo mais. E acho que talvez o Yamaguchi tenha ficado tempo demais na J-League, cara. Eu acho que para ele ter esse pico melhor de desenvolvimento, ele tinha que ter ficado mais tempo na Europa. Uma pena, né? Mas assim, ele é o nosso banco porque infelizmente a J-League não tá criando bons volantes, né, que são ainda raçudos, né? O Oshima ainda é muito verde. Tem alguns jogadores que estão parecendo com o plano B. Mas assim, se o Hotaru Yamaguchi não abrir os olhos, pós-Copa da Ásia, é bem provável que ele comece a ter que engolar muito e ele acaba perdendo posição até de reserva. Maravilha, Mr. Thiago de Cruz. Concluímos aí o nosso Japão na Copa do Mundo. E agora, infelizmente, só daqui 4 anos vamos ver nosso Japão. Mas vocês ouvintes podem ficar tranquilos. Logo tem o Asian Games, tem Copa do Leste, tem a Copa da Ásia ano que vem, né, também, que é sempre um evento muito importante. Na minha opinião, o segundo mais importante, né, primeiro a Copa do Mundo, depois a Copa da Ásia. Já estamos ansiosos. E pelo que nós vimos aí na Copa do Mundo, as expectativas para a Copa da Ásia são bem altas, hein? Pois é. A gente está vendo nessa. Como a gente viu que as seleções mudaram bastante, né? As equipes asiáticas, claro, elas estão um pouco abaixo, né? A gente não teve grandes apresentações assim, dos times asiáticos, fora o Japão, que conseguiu ser de fase, mas a Copa da Ásia, que é tudo mais ou menos quase que nivelado, o Japão vai passar ali por jogos complicados, principalmente nos mata-matas, né? Quando começar a bater a Coreia contra a Austrália, né? Acho que vai ser jogos interessantíssimos, né? E também tem Copa América também, né, Elias? Que a gente foi chamado aí, que vai ser assim, no mínimo divertido, né? Dependendo da chave que o Japão acabar caindo, né? E vai depender de qual Japão que vai, né? É o principal, se é o Sub-23, se é aquela seleção J-Leaguer, né? Nós temos que ver aí o que vai acontecer. Bom, antes da gente encerrar esse programa, eu quero dar uma notícia para quem não sabe. Para quem não sabe, 3 dos nossos jogadores da seleção deram adeus, acabaram por aposentar da Hinomaru. O primeiro deles,
o que mais doeu, né? O que mais vai causar impacto aí. Mas acontece, né? Sempre se encerram os ciclos, nada dura para sempre, né? Então, mas é muito dolorido quando um craque de nível internacional que escreveu a história aí, que no meu ver agora, depois de tudo que ele fez nessa Copa do Mundo, entrou no top 4 da seleção japonesa, do futebol japonês, que é o Honda Keisuke, né? Nosso querido Rondinha, encerrou as atividades pela seleção japonesa, fechou-se aí mais um ciclo. Vamos sentir muita falta. Por tudo que o Honda fez, eu coloco ele em quarto lugar, né? Primeiro Kazu, Nakata, Nakamura e agora o Honda, né, Thiagão? Pois é, vai fazer muita falta, até além dos números e tudo mais, né, os artilheiros em Copa e tudo mais, tudo que o Honda representou para uma geração, né, que acabou ficando órfão, né, do Nakamura, né, o Honda que entra para aquele grupo que é uma das coisas que eu vi ainda da empresa brasileira e que realmente concordo, é que é uma pena que o Honda demorou muito, né, para chegar no Milan, né? Ele ficou muito tempo jogando na Rússia e a gente não conseguiu acompanhar muito bem, e eu acho que foi os melhores anos dele como profissional e tudo mais, mas é um cara que na seleção a dedicação sempre foi máxima, né? Um cara que realmente o Japão perdia, o cara ia ficar puto. Alguns falam que o Honda é um pouco de marketing, né? Mas o Nakamura também era muito marketing, também tinha muito produto com seu nome e tudo mais. E é uma pena, eu só sinto muito que ele não tenha deslanchado tão bem quanto ele queria no Milan, né? Mas em questão de seleção, assim, o Honda é impecável. Talvez foi o nosso último bom batedor de falta, né? Depois que o Endo parou, acho que isso acabou ficando nos pés do Honda. E assim, para muitos aspectos que o Honda cobria, agora a gente vai começar do zero de muitas funções dentro da seleção, né? E o detalhe, né? O Honda, para quem não sabe, ele primeiro de tudo, antes ele foi meio que um odiado, né, na seleção. Ele teve que conquistar o seu lugar, porque simplesmente ele entrou no lugar do Nakamura, né? Ele tirou o Nakamura da titularidade na Copa de 2010 e começou a construir seu legado. Tanto que no começo, os fãs do futebol japonês não iam muito com a cara dele, porque achavam o Honda um traidor, um carisma. Pô, como assim? O Okada colocou no Honda e tirou o Nakamura, colocou o Honda. Mas aí ele demonstrou isso no campo, né? E acabou por cativar todo mundo, assim. No começo dele não foi fácil não, hein? E claro, a gente não vai ter mais quem foi melhor, que cada um tem uma jogada de um jeito, mas o Honda, pelo menos, se ele tem esse embate entre fãs e tudo mais, pelo menos em campo ele mostrou que decisivo ele foi, né? Só não foi mais porque em alguns momentos o time não ajudou, né? Mas aquilo que ele pôde fazer, fez até mais, né? Do que ele poderia nos momentos. Exato. Outro que despediu-se da seleção, esse também vai fazer muita falta, né? Nosso xerifão, nosso capitão, um cara que marcou história no futebol japonês. Lembrando que o Honda, ele entrou na seleção japonesa em 2008, né? Foram 10 anos aí de serviço prestado. E esse cara já tinha 12 anos de serviço prestado na seleção japonesa, que é o Makoto Hasebe, né? Aquele volante clássico, aquele meio campista defensivo clássico que até de zagueiro jogava quando era necessário, né? E exercia todas as funções muito bem, né? Fica um adeus aí, um agradecimento por todos esses anos que o nosso capitão esteve no comando do Japão, Thiago. Pois é, ele até falou que na carreira dele na seleção ele tem 99% só de coisas boas para lembrar, né, de satisfação e tudo mais. E acho que ele tem esse 1% negativo de arrependimento que deve ser 1% de não ter levado o Japão para um patamar maior, né, uma quarta de final, uma semi e tudo mais. Mas ele sempre foi um jogador até muito discreto no começo na seleção, né, sempre foi o cara que entrava ali para segurar o jogo, e ele foi tendo, né, criando essa responsabilidade de ser o capitão e de dar moral pro time e aparar os ânimos, né? Claro que isso depois acabou sendo dividido com outros jogadores, mas numa troca de geração difícil que foi 2006 para 2010 e muito mais difícil do que 2010 para 2014, o Hasebe fez essa função e fez muito bem, e isso vai se fazer falta.
muito pelo que faz em campo e principalmente o que ele fez fora do campo pela seleção, né? Até muitas vezes ele apagou alguns incêndios e tudo mais, assim, né? Declarações difíceis e desse tipo de jogador, claro, esse tipo de jogador a gente sente muita falta. Exato. E outro que também foi uma surpresa, eu não esperava que isso fosse acontecer, outro que se despede da seleção japonesa por razões pessoais, ele não quis entrar em muitos detalhes sobre essa decisão, que é o Gotoku Sakai, né? Precoce, 27 anos, poderia ir até ser titular na Copa da Ásia, outros campeonatos aí posteriormente, né? Não quis e parou, não quer mais jogar pela seleção japonesa, terminou seu serviço. Ele que desde 2011, né, primeira convocação dele importante foi na Copa da Ásia 2011, decidiu, porém, encerrar a carreira na seleção, Thiagão. Pois é, o Gotoku Sakai, eu não vou ser blasé com ninguém, não é um jogador que vai fazer muita falta, na minha opinião. Mas ele seria o titular imediato da saída do Nagatomo, né, que já tem 30 e pouco já. Então, assim, como lateral esquerdo, o Gotoku Sakai é ok. Como lateral direito, ele é um pouquinho pior, mas ele é ok também. Como meia direito, ele é ridículo. Mas como volante, ele quebra um galho. Então, sabe, o Gotoku Sakai ele tinha possibilidade de jogar na seleção, sabe? Eu acho que talvez ele deve ter desanimado, ou ele deve estar achando que com a troca de técnico Fogo Nishino, ele não terá mais espaço, por isso melhor eu sair agora, falar que não vou chamar mais, do que eu simplesmente não ser mais convocado, né? E todo mundo falar, mais um jogador que sumiu, né? Mas eu achei meio precoce demais, assim, cara. Eu acho que se ele ficou muito chateado, alguma coisa assim, questão de postura da equipe, eu achava que ele seria titular. Mas ele é um cara que tinha pelo menos eu acho que mais um ano e meio de serviço fácil na seleção, assim. Não entendi porque o Gotoku quis já se aposentar, entre aspas. Ficou um negócio esquisito, não entendi também. Bom, Thiagão, quero agradecer a vocês ouvintes que nos acompanharam aí nessa Copa do Mundo. Peço desculpas por essa minha voz chorosa que foi no programa de hoje. Foi muito difícil, tanto que a gente tá gravando quantos dias depois do jogo, porque antes disso seria muito complicado. Agradeço também o Thiagão aí pela parceria nessa Copa do Mundo. Foi nóis, mais uma. Boa. Opa, tamo junto, né? Foi triste o final? Foi. Mas o melhor foi a Copa do Mundo, né? A felicidade, essa alegria, coisa que acabou deixando muito positivo. Então, apesar da eliminação um pouco rapidinha, né, nas oitavas de final, eu fico muito feliz por termos acompanhado mais esse Mundial e vou guardar com muito carinho, com muita alegria, essas emoções intensas que todo mundo passou, né? Pois é, e a gente que começou na Copa 2014, já na segunda Copa do Mundo, se Deus quiser vem a terceira daqui a alguns anos, ainda mais experientes, com mais coisa para falar, e claro, né, a gente está crescendo pouco a pouco, né, quem sabe o que pode acontecer nos próximos anos aí de página de seleção, de Hinomaru, dos trabalhos que o Elias faz, o meu, Thiago Tempo. Então a gente sempre agradece e espera estar junto mais uma próxima vez. É um trabalho bacana que a gente faz, é um hobby bacana. Quem sabe um dia isso vira uma coisa maior, é o que todos nós esperamos um pouquinho. Mas todo o engajamento da galera nessa Copa foi muito legal, sempre aparecem muitos inscritos novos. Hoje eu não vou falar o nome de inscritos e da galera que comentou nos vídeos, farei um compilado geral e trago no próximo Hinomaru sobre J-League, sobre seleção japonesa. Mas de coração, mais uma vez eu falo muito obrigado a todos. Muito obrigado, Elias, mais essa parceria aí. Novos projetos agora no Hinomaru, outras coisas que estão lá um pouquinho paradinhas que a gente volta a fazer agora com mais tempo. Referente aos jogadores, referente aos jogos clássicos, as coisas da seleção. E é isso, né? A vida que segue. Infelizmente, ganhar a Copa do Mundo seria um sonho muito longínquo, mas era um sonho, tem uma pequena possibilidade. Passar de fase foi por pouco, mas a gente espera que pelo menos que esses erros que sirvam, né, para que no futuro não aconteça de novo, né, que a gente possa ter um pouco de discernimento. Eu acho que mais do que falha de goleiro, mais do que defesas muito boas, eu acho que a única coisa que faltou um pouco para a nossa seleção é um pouquinho mais de
talvez maturidade na hora das situações difíceis, assim, né? Acho que isso faltou pra gente pegar a bola no chão e falar, vamos calmar o jogo, né? Faltou um pouquinho dessa talvez não é nem malícia, né? Mais uma cabeça fria nas horas que mais precisavam, né? Do restante, a evolução do Japão ela é nítida, né? E com certeza na Copa da Ásia, nas nossas próximas competições, a gente vai poder desfrutar bastante e acompanhar esse amadurecimento. Lembrando que Akira Nishino anunciou em aspas que não continua no cargo, ele foi contratado apenas até o final de julho, ou junho, não lembro agora. E julho, a gente já está em julho, para falar a verdade. Já está em julho e que a partir de agosto a JFA já deve anunciar um novo técnico, altos nomes aí, muitas coisas. Mas a gente deixa para falar sobre isso numa próxima oportunidade. Maravilha, Thiagão, agradeço aí você pela companhia, agradeço aos nossos queridos ouvintes. Lembrando que a J-League já volta no dia 18 de julho, ou seja, no dia 19 já tem Hinomaru J-League de novo pra vocês. Acaba a Copa, continua nós, e é isso. Até semana que vem. Até semana que vem, galera. Muito obrigado. Aliás, até daqui 2 semanas. Semana que vem não tem Hinomaru. Verdade, daqui 2 semanas. Ainda. Isso aí, galera. Até daqui 2 semanas. Muito obrigado por estarem conosco aí no trajeto da Copa do Mundo. Fiquem de olho no canal Hinomaru. O Thiagão já postou uma grande surpresa que é o Hinomaru em vídeo, né? Fiquem de olho que vai ter muitas novidades esse ano ainda. Beleza, Thiagão? Valeu, Elias. Até a próxima. Valeu, galera. Até mais. E Hinomaru levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Até daqui 2 semanas. Valeu. Tchau. Sayonara.